Oi, eu sou o Sobrevivente e há alguns dias eu pedi sugestões de temas que os inscritos gostariam que eu falasse aqui no canal. E um dos temas sugeridos foi sobre feminicídio, quem sugeriu foi a Nanda, então eu quero agradecer pela recomendação de tema. Eu achei um tema muito importante porque é algo que a galera foca muito de forma ideológica e não de forma prática. Ou seja, quando se trata de feminicídio, você mal começa a conversar com alguém e aí já vem xingamentos. Ah, você é um machista opressor incel red pill. Ou então, ah, você é uma feminista chata de sovaco cabeludo. Então nesse vídeo a gente vai realmente descobrir, através de dados, se os casos de feminicídio estão realmente aumentando aqui no Brasil. A gente vai conversar também de quem é a culpa disso tudo, e a gente vai conversar também até que ponto isso é uma narrativa política, os casos de feminicídio aumentando, ou se isso é uma verdade que tá ficando cada vez pior. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. Se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Você pode cobrar, eu vou curtir o seu comentário sim. Eu só não vou curtir se você fala oi sobrevivente e ter uma fala preconceituosa ou falar algum absurdo. Sobrevivente, cara, primeiro explica pra mim o que é feminicídio, tá? Vamos começar explicando tudo direitinho, cara. Então explica aí pra mim. Feminicídio é quando alguém desvive uma mulher apenas por ela ser mulher. E nesse vídeo eu vou precisar maneirar na linguagem, eu vou falar desviver, vou falar que a mulher se foi ao invés de ter sido assassino, você entendeu, né? Então já espera isso, tá? Eu tô com esperanças desse vídeo monetizar porque eu preciso comprar ração pros meus gatos. Mas esse termo, feminicídio, existe pra mostrar que não é que a mulher se foi por um motivo qualquer, não é como se a mulher tivesse perdido a vida por algo acidental, mas que foi de fato uma violência ligado ao gênero, ou seja, uma violência porque ela é mulher. Os especialistas em segurança dizem que os casos de feminicídio muitas vezes são culpa exclusivamente do machismo. Dizem que na prática isso pode acontecer dentro de casa, em relacionamentos abusivos, em casos de controle excessivo e etc. Basicamente, quando o cara acredita que ele tem poder sobre a vida da mulher, porque ele é o homem e ela é a mulher. Muitas vezes o cara se sente tão poderoso ao ponto de querer tirar a vida da parceira. O nome feminicídio começou a ser usado nos anos 90, ou seja, não é um termo novo. Quem cunhou esse termo, digamos assim, foi uma pesquisadora mexicana chamada Marcela Lagarde. Ela começou a usar essa palavra depois de muitos casos de mulheres que infelizmente perderam suas vidas apenas por serem mulheres no México. No Brasil, o feminicídio virou crime específico só em 2015, algo que gerou muitos elogios por finalmente reconhecer isso como um crime, mas muitas críticas também pela demora. Eu acompanho uma mina aqui no TikTok que ela pegou o namorado dela traindo ela. O que ela fez? Espalhou glitter pelo apartamento dele inteiro. E o pior, tá todo mundo encarando isso como uma piada, sendo que isso foi uma violência. Isso me lembrou um caso de um cara que tava reatando com a ex-mulher dele e ele acabou pegando ela no carro de outro cara. Sabe o que ele fez? Ele pegou ela a matar na frente da própria filha. Putz, pesei o clima, né? Soltei o não da minha existência. Mas vocês entenderam a diferença? Muitos manos aí na pista são contra a lei que enquadra o feminicídio. Baratinho. A matar uma mulher é tudo a mesma coisa. Não existe esse negócio de mulher porque ela é mulher. Cota pro Calvo do Campari sendo preso em flagrante falando, pra mim você não nega. A baratinha, antigamente não existia essa parada de feminicídio. Do nada essa parada começou a virar moda e todo mundo começou a falar. Sim, também não existia violência doméstica, não existia essas p*** toda, tá ligado? Tem que entender que a sociedade evolui, a informação tá chegando cada vez mais rápido nas pessoas. Hoje a maioria das pessoas entendem que homens machistas mulheres por elas serem mulheres. E não tem como você falar que homens não odeiam mulheres com essa porrada de red pill aí na internet. E não é muito difícil de entender. Se um cara pega um carro e uma mulher e arrasta ela por quilômetros, deixando ela amputada das duas pernas e em coma no hospital porque ela não quis mais ficar com ele, provavelmente isso é um crime de feminicídio. Não é muito difícil de entender esse exemplo. Quer dizer, isso não foi um exemplo, isso daí realmente aconteceu, né? Putz, pesei o clima de novo. Sobrevivente, mas não faz sentido, cara. Se você desviver alguém, já é crime. Então, por que criar um crime de feminicídio, cara? Já existe o crime. Se você vai lá dar peteco em alguém, a pessoa se vai, você já vai pra cadeia. Então, por que tem que criar um crime só pra ficar bonitinho pras feministas, né? Feminicídio. E aí, elas podem acusar os homens de serem assim, né, cara? E assim, eu sei que essa é uma dúvida bem comum, tá? Mas a criação de uma lei específica pro feminicídio, como a Lei 13.104 de 2015 aqui no Brasil, não quer dizer que um novo tipo de crime foi criado. Na verdade, o que a lei diz é que ela reconhece que o homicídio já previsto no Código Penal fica mais grave quando a mulher se vai por conta do gênero dela. Ou seja, pelo simples fato da mulher ser mulher. A ideia é agravar ainda mais a pena de quem faz isso por motivos de gênero. É algo como
desviveu alguém? Errado, vai preso. Essa pessoa que você desviveu era sua mulher e você fez isso porque ela não te obedeceu, é mais errado ainda e você vai passar mais tempo preso por isso. A gente pode ver aqui, a pena do feminicídio é aumentada 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, no caso, no puerpério da mulher, né? Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência, ou na presença de descendente ou ascendente da vítima. No caso, filhos ou pais, no caso da vítima. Então essa lei meio que piora a situação de quem cometeu esse tipo de crime, não é que cria necessariamente um crime novo. A lei também nasceu depois de investigações feitas no próprio Brasil, quando uma comissão do Congresso analisou vários casos de violência contra a mulher. E lá eles perceberam que faltava uma visão mais clara sobre o papel de gênero nesses crimes. Com essa mudança, os policiais e os juízes passaram a olhar com mais atenção para o histórico de violência doméstica, ameaças e agressões, coisas que, claro, já deveriam estar sob o olhar deles. E detalhe, coisas que muitas vezes vêm antes do agressor finalizar a vítima. Além disso, classificar corretamente os casos como feminicídio ajuda muito a produzir dados mais confiáveis, dados esses que podem ajudar a criar políticas de prevenção com a maior facilidade, podem contribuir para campanhas de conscientização, para treinar profissionais, dentre outras ações, o que a longo prazo pode reduzir muito cada um desses casos, salvando, claro, a vida de várias mulheres. Sobrevivente, cara, mas olha só, peraí, eu não quero forçar a barra contigo, tá, sobrevivente? Eu vou perguntar isso aqui só porque nós somos amigos e eu não tenho coragem de perguntar pra ninguém, mas eu vou perguntar pra você. Se a mulher for casada com outra mulher e infelizmente o pior aconteceu, um peteco, ainda é feminicídio, sobrevivente? Porque assim, é uma mulher que fez isso com a outra, então ainda é considerado isso? E sim, isso pode ser considerado feminicídio, tudo vai depender das circunstâncias do caso. A lei do feminicídio não leva em consideração o gênero do parceiro ou a sexualidade da pessoa. Se uma mulher se foi por ser mulher, por ser menosprezada numa relação, por ciúmes e coisa parecida, é considerado sim feminicídio. Já aconteceu inclusive, um caso aqui no Brasil, se eu não me engano foi em Brasília isso, em que a justiça reconheceu que houve feminicídio quando uma parceira desviveu a outra. Foi em Brasília mesmo, foi em 2019 isso aqui, uma mulher desviveu a própria companheiro durante uma discussão dentro de casa. O crime foi reconhecido como feminicídio, foi a primeira vez que a justiça brasileira fez esse enquadramento em um relacionamento entre duas mulheres. A gente tem a notícia aqui. O primeiro caso de feminicídio de autoria feminina foi reconhecida pela justiça brasileira e é recente. Foi registrado em setembro de 2019. A lei que trata especificamente sobre esse tipo de crime é de 2015, e aí conta o que aconteceu, né? A motorista de aplicativo Tatiana Luz da Costa, de 35 anos, foi desvivida pela namorada Vanessa Pereira de Souza, de 34, que colocou fogo na companheira no apartamento que dividiam em Brasília. Ela teve 90% do corpo queimado. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em outubro. A réia está presa e uma nova audiência deve acontecer em março. Inclusive, a Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica, também se aplica a esses casos, quando é mulher com mulher, por exemplo. Sobrevivente, desculpa, cara, mas eu tenho que perguntar também. E se for uma mulher trans sobrevivente, ainda é considerado feminicídio? E é sim, é considerado sim. Vamos falar desse caso absurdo que aconteceu em São Paulo? Esse caso gerou muitas dúvidas em relação ao enquadramento jurídico do crime. Muita gente se perguntou, uma mulher trans pode responder por feminicídio? O feminicídio, do ponto de vista de quem pratica a conduta, é um crime comum. Isso significa que ele pode ser praticado por qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Embora na maioria dos casos seja praticado por homens, a lei ela não restringe o autor do crime. Agora, quando falamos da vítima, o feminicídio passa a ser um crime próprio, ou seja, não é qualquer pessoa que pode ser vítima de feminicídio. A vítima precisa ser uma mulher. E quando falamos de mulher aqui, é importante ressaltar um entendimento já consolidado no sentido de que o conceito de mulher é tanto para mulheres cisgênero quanto para mulheres transgênero. Então, no caso concreto, uma mulher trans pode sim responder por feminicídio e também pode ser vítima desse crime, claro, desde que esteja presente os outros requisitos legais para tal crime. Nesse caso específico, há uma causa de aumento de pena. Se você sabe qual é, comenta aqui embaixo. Tá bom, sobrevivente, eu entendi, cara, mas assim, os casos de feminicídio estão aumentando mesmo? Ou isso é conversa de feminista pra culpar os homens de novo por tudo isso? Porque eu acho esquisito, cara. Ficam culpando a gente por tudo, né? Como se todo homem fosse fazer isso com elas. Eu acho isso complicado, sobrevivente. E vamos lá, infelizmente sim, os casos de feminicídio no Brasil estão aumentando e 2025 bateu um novo recorde. Dados oficiais do Ministério da Justiça mostram que 1.470 mulheres, infelizmente, se foram nesse contexto ao longo do ano. Em 2024, tinham sido 1.464 casos, então
houve um aumento bem pequeno, se for comparar 1470 com 1464. Na prática, isso significa que, em média, 4 mulheres se foram por dia no país por motivos ligados ao gênero. Quando a gente olha com mais atenção, dá para ver que em 15 estados aqui do nosso país, os números cresceram de um ano para o outro, enquanto em 11 estados houve queda. Alguns estados mais populosos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, aparecem no topo da lista. Juntos, eles concentram uma parte grande dos casos registrados em 2025. E desde que a lei do feminicídio entrou em vigor em 2015, quando pouco mais de 500 casos foram registrados, os números mais que dobraram ao longo do tempo. Embora não tenha aumentado de forma expressiva de 2024 a 2025, desde que essa lei existe em 2015, os casos estão sempre alcançando números maiores, sempre batendo recorde. Somando tudo de 2015 até 2025, mais de 13 mil mulheres se foram pelo feminicídio. O governo e alguns órgãos de segurança dizem que tudo isso acontece por causa do machismo, pelo Brasil ser naturalmente violento e pela segurança pública não ter estrutura para lidar e proteger as mulheres nesses casos. Sobrevivente, cara, vamos lá, é assim, tu não tá entendendo ainda onde eu quero chegar, sobrevivente. Eu entendi que isso é realmente um problema, é lógico que tem homem louco aí que vai lá e desvive a mulher, mas a gente precisa conversar com esses dados, porque esses dados são problemáticos, sobrevivente. Bom, é justamente nesse ponto aqui que rola muita treta e muita discussão. Porque o que acontece? Muitos grupos masculinistas e pessoas comuns também acreditam que o que acontece com as mulheres é logicamente terrível, mas está sendo hipervalorizado pela agenda feminista. Ou seja, não é que as pessoas negam que esse tipo de crime existe, mas eles começam a se questionar por que essa hipervalorização das mulheres que estão indo, infelizmente, sendo que o número é tão baixo em relação à morte de homens, por exemplo, ou outras situações mais delicadas. Em outras palavras, a galera acredita o seguinte: essa situação é triste, mas não está aumentando no nível absurdo que estão dizendo que está aumentando. Outras pessoas falam que isso inclusive é uma forma de favorecer o eleitorado feminino, por isso os políticos adoram bater nessa tecla. A gente vê aqui, a luta contra o feminicídio não é uma coisa das mulheres, é uma coisa dos homens. Nós temos que criar vergonha e defender as nossas companheiras. Por isso e por muito mais que Lula é o líder, ou seja, esse discurso aqui, logicamente, atrai as mulheres e atrai o eleitorado feminino. Então tem quem diga que isso é utilizado por políticos, não porque eles acreditam de fato nisso, mas porque com isso eles conseguem voto. Contra a violência contra a mulher, a luta contra o feminicídio não é uma coisa das mulheres, é uma coisa dos homens. Nós temos que criar vergonha e defender as nossas companheiras. Nós temos que defender as nossas companheiras, porque não é possível a quantidade de gente que morre todo Olha a quantidade de aplausos, né, de pessoas levantando por conta desse tema. dia, a quantidade de mulheres. E nós achamos que é elas que vai resolver fazendo passeata, não. Somos nós, em cada discurso que a gente fizer, na porta de fábrica, na igreja, na porta da loja, no congresso, a gente tem que dizer: homem que bate mulher não é homem. Tem até quem defenda que pessoas que cometem esse tipo de crime deveriam pegar prisão perpétua. Tem uma notícia aqui, ó. Brasileiro é condenado à prisão perpétua na Irlanda por desviver a ex-namorada. E tá aqui a foto do casal. E aí o cara comentou: aqui no Brasil é um contorcionismo tão grande para combater o feminicídio e tudo se resolve de forma tão simples. Praticou, perpétua sem possibilidade de condicional. Outros ainda alegam que os problemas femininos são hipervalorizados, enquanto os problemas dos homens são menosprezados. Homens, por exemplo, morrem mais em causas externas e têm expectativa de vida menor, cerca de 7 anos a menos. Em causas não naturais, homens representam 4 ou 5 vezes mais óbitos do que mulheres. Homicídios e mortes violentas em geral, os homens são a grande maioria das vítimas, cerca de 91 a 94% dos casos. 78% das vítimas são homens. Homens são 85% das vítimas fatais em acidentes de trabalho. Só que não se vê atenção na mídia sobre isso. Ou seja, o debate é justamente de, poxa, por que hipervalorizam isso que acontece com a mulher, que também é terrível, mas por que não cuidam de nós homens também? Inclusive, algumas pessoas ainda culpam os próprios homens ou machismo por não buscarem ajuda nessas situações. E nesse momento começa uma discussão de gente colocando a culpa um no outro. Os homens se sentindo injustiçados, as mulheres também, já que elas são vítimas desse tipo de situação. Outro ponto que trazem muito é
é que não é que o aumento do feminicídio foi pequeno, mas que os casos foram subnotificados. Ou seja, muita situação que foi feminicídio não foi registrada como feminicídio, e que a luta deve ser para que todos os casos sejam registrados da forma correta. Tem também homens e mulheres que defendem que as próprias mulheres são culpadas de alguma forma por esses casos, porque elas só tendem a se interessar por homens naturalmente violentos ou que claramente são perigosos para elas. A gente falando assim, porque mulher só se envolve com cara que não presta, e hoje eu vim dar minha opinião sobre isso. Por que mulheres só gostam de caras que, entre aspas, não prestam? Gente, o grande ponto está na personalidade. Você já conviveu? Tá bem atrasado, inclusive, o áudio do vídeo em relação ao que a guria tá falando. Eu não sei se é só aqui no meu navegador, mas enfim, é ela mesmo gravando o vídeo. Viu com um cara que era muito bonzinho, que faria de tudo pra você, te tratava igual uma princesa, te levava pra todos os lugares que você queria, fazia tudo que você queria, só que ele era um banana de sem graça, tipo assim, não tinha graça nenhuma sair com aquele cara. As conversas eram superficiais, não tinha um aprofundamento, sabe, não tinha brincadeira, não era legal, sabe, ele não te fazia rir, sabe? Agora você já se envolveu com um cara que todo mundo fala que não presta, que é pegador, que é rodado, só que tipo, é muito divertido. É por isso que ele é rodado. Porque ele faz você rir, ele faz as coisas que você quer, mas tipo assim, calma, minha querida, você não vai ser tão mimada assim, mas você vai ser muito feliz. Vê na cara dele que ele não vale nada, gente. Tipo assim, todo mundo vê que ele não vale nada. Mas por que a gente gosta, a gente tenta mudar esses caras que não valem nada, que não prestam? Porque eles são muito legais, são muito divertidos. Na maioria das vezes eles têm muita personalidade. Eles são divertidos, eles são legais, eles trabalham com uma coisa nada a ver, eles dançam, eles fazem piada, eles fazem festa. Ele tem amigos muito mais legais do que ele também. Eu vejo que é um conjunto. Não é porque a gente gosta de homem que não presta que a gente não gosta de ser tratado bem. Porque os caras que não prestam, gente, eles tratam a gente muito bem também. Eles podem fazer tudo ali nas escondidas, mentir, fazer tudo isso, mas na nossa frente trata a gente muito bem. E é por isso que a gente gosta. Não vou falar que, nossa, é muito legal. Meu sonho era encontrar um cara que fosse muito legal, que tivesse personalidade, que fosse bonitinho, que fosse engraçado, que fosse tudo. Só que é muito difícil. E aí a gente vê o comentário, literalmente, feminicídio não existe. O que eu vejo nesse caso é muito ressentimento de homens por não terem seus sofrimentos validados pela mídia de forma geral. Mas muitas vezes os caras não validam os próprios sofrimentos também. O problema que eu vejo também é que normalmente homens tendem a ser vistos como vilões em várias situações. Automaticamente culpados, como acontecem falsas acusações, daquilo lá. Para homens, nem sempre existe o inocente até que se prove o contrário. Uns dizem que essa vilanização do homem é também fruto do feminismo. Feminismo esse que quer sensibilizar demais o homem e masculinizar a mulher. A gente vê a Manuela Dávila aqui nessa imagem com o livro da, acho que é Clara Corleone, Homem Infelizmente Tem que Acabar. E aí colocando um sorriso, estampando a capa do livro. Ao mesmo tempo, todo mundo, tanto homens quanto mulheres, se acham inocentes demais, o que contribui pra gente vilanizar o outro. E no fim, vira uma batalha ideológica em que os dois lados estão cegos demais pra conversar. No final das contas, o aumento do feminicídio, independente da taxa de aumento, ai meu Deus, foi muito pouco, aumentou, tá aumentando devagar, não é pra se preocupar, independente da taxa, é terrível, porque são mulheres perdendo as vidas. E é uma pena que o nosso país esteja sendo reconhecido por isso, é uma pena mesmo. Mas é uma pena muito maior essa pauta não ser discutida de forma prática, assim como as pautas masculinas também deveriam ser. Por que eu digo que é uma pena muito maior? Porque isso contribui também para o feminicídio. A gente não conversar sobre isso com dados e trazer muito para o campo ideológico. A gente se afundou tanto em ideologia, em crenças políticas, que tá cada um acusando o outro de se vitimizar demais. E o conselho básico de sempre continua valendo, tanto para homem quanto para mulher, tá? Tenha muito cuidado com quem você se envolve. Independente da sua sexualidade, independente do seu gênero, tenha muito cuidado com quem você se envolve. Toma muito cuidado com o que o seu parceiro ou parceira faz quando perde o controle. E perder o controle já é por si só uma red flag imensa. Toma muito cuidado com manipulação, toma muito cuidado com ciúmes excessivos, com pequenas agressões que não são feitas necessariamente a você, o cara que bate na porta do quarto com raiva, a mulher que joga seu celular no chão e esse tipo de coisa. Você sabe quando tem algo de errado, cara. Só que você fica cego pela paixão também. Então toma cuidado com isso. Toma cuidado com quem você se envolve. E por favor, compartilhe esse vídeo com sua amiga para ver o que ela tem a dizer a respeito. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu queria agradecer a Lê, ao Uncle Luke, ao Will Ramos, agradecer também ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran. Eu quero agradecer também ao Zane,
ao Polo, ao Luca Nonino, agradecer também ao Victor Hugo, ao Rússio, ao Zanatas, agradecer ao Eduardo, muito obrigado, Eduardo. Obrigado também ao Grove Lake, ao Amy Chris, ao Gleidson Tassiano e também aqui. Eu gostaria de agradecer também cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso ao nosso mini curso. Atualmente a gente está no mini curso de finanças, mas nós teremos vários mini cursos por mês. Finalizar pelo menos uns 10 minicursos úteis para vocês aí por ano. São 3 planos disponíveis, você pode ver aqui do lado os valores e os benefícios, mas não comprometa a sua renda, pelo amor de Deus, para me ajudar, tá bom? Você me ajuda muito também comentando, curtindo, compartilhando, hypando o vídeo. Eu sou muito grato a você por conta disso. Aproveita e assista esse vídeo que está aparecendo na tela aqui, eu tenho certeza que ele vai ser muito bom para você também, e eu espero que esteja tudo bem. Um forte abraço e, como eu falei, toma muito cuidado com quem você está se relacionando, tá bom? É isso, um beijo para você e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.